Olá, boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui num só coração, numa só voz, enaltecendo aquele que é digno e aquele que pode fazer novas todas as coisas. Quero compartilhar com vocês Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 30, que diz assim: Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esta passagem, ela mexe muito com os nossos corações, porque esses discípulos estavam desanimados. 2 discípulos, eles não faziam parte dos 11. E eles tinham ido embora, eles perderam a esperança, porque eles pensavam: aquele que veio propagando curas, manifestando milagres, foi morto. Ele disse que ia ressuscitar, mas não ressuscitou. E eles, cabisbaixos, abatidos, voltando, dizendo: tudo que nós cremos era uma mentira, tudo que nós cremos era uma falácia. Jesus aparece para eles nesse momento, começa a explicar as Escrituras. Creio eu que houve uma transformação, um corpo glorificado em Jesus, nosso futuro. É por isso que eles tiveram essa dificuldade em reconhecer Jesus. Mas o ensino do Mestre ainda continuou eficaz. E quando eles estavam na mesa, quando eles foram jantar, eles perguntaram: não ardia o nosso coração enquanto ele falava? E pode estar acontecendo a mesma coisa comigo e contigo nessa situação de pandemia. Mais de 3.000 mortes por dia registradas no Brasil. Nós estamos com medo, nós estamos temerosos, mas nós sabemos onde é a nossa fonte. E a nossa fonte é Jesus Cristo. É Ele que nos deixa de pé. E nessa noite eu quero te convidar a ler as Escrituras, a meditar na palavra, de saber que Ele é por nós, de que o nosso coração arde, o nosso coração tem esperança, porque Ele é quem revela a doutrina, o ensino, o caminho, a verdade e a vida. Jesus nunca presumiu nada, Ele nunca foi um homem de achismo, Ele sempre teve autodeterminação, porque Ele é Deus, Ele é Rei e Senhor dos senhores. E aqueles que recebem a palavra do Senhor, eles não conseguem se conter, eles não fecham a boca, eles não se enclausuram, muito pelo contrário. Eles vão atrás daqueles que não têm a esperança, que não sabem de nada e proclamam: o nosso Rei vive, o nosso Rei ressuscitou e em breve Ele enxugará toda a nossa lágrima. Irmãos, essa situação vai passar, tudo isso que nós estamos vivendo vai ficar para trás. Mas o que nós vamos extrair de ensinamento? Será que nós vamos esquecer Jesus numa esquina? Será que nós vamos caminhar desanimados para o nosso pecado, para as nossas ruínas? Não, muito pelo contrário. Quero que você nos acompanhe a cantar sobre Ele. Quem é esse que vem nos abraçando e quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Quem faz isso com a gente, quem causa transformação, é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Que Deus seja exaltado. Vamos adorar o Senhor. Deus te abençoe. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor.
tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, 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 tome um lugar de honra.
Boa noite, graça e paz. Queridos irmãos, gostaria de dar abertura a essa nossa reunião, a este nosso culto, dirigindo ao Senhor uma oração, pedindo que o Senhor venha confortar os corações e trazer para todos a esperança na fé, em nome de Jesus. Pai, graças te dou. Te louvo, Senhor Jesus, pela vida dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo venha trazer neste momento delicado o conforto, a esperança, trazer para que todos tenham, Pai, as suas vidas tocadas pelo poder da glória do Senhor. Que o teu Espírito venha se fazer presente todos os dias nas vidas dos irmãos, dos seus familiares, dos seus entes queridos. Ó Senhor, que a tua glória seja manifesta na vida de todos e que o teu poder seja transformador. Pai, que o teu sangue venha a ser derramado sobre a vida dos irmãos, protegendo de toda cilada do maligno. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste mês de março, nós estamos ministrando sobre a vida financeira, prosperidade financeira, bênção na vida financeira. Mas para que tenhamos esta bênção, é necessário que nós conheçamos o conceito do que é fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é isso? O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé não é algo abstrato, a fé não é algo que você toca objetivamente como uma matéria, assim como esta Bíblia, assim como qualquer elemento da sua casa, e ao mesmo tempo é. Porque a fé é o firme fundamento, são as fundações da construção da nossa vida. Meus queridos, por que o autor em Hebreus ele diz de forma contundente: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E nesse momento que estamos atravessando na vida, na sociedade, né? Hoje o momento é essa pandemia, em outras épocas foram outras crises e outros eventos e outros dramas sociais. E alguém pode te perguntar: pastor, será que eu tenho fé? Será que fulano tem fé? E aí nós paramos e analisamos quais são as características da fé. Crer que Deus existe. Porque às vezes nós vemos pessoas que não conseguem crer na existência de Deus. Não conseguem crer na existência daquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Ora, como que eu posso fortalecer-me na fé? Através de ações. Quando eu creio que alguém
está lá ou que algo existe, eu simplesmente me atiro, eu simplesmente me lanço, eu simplesmente vou. Crer é muito diferente de acreditar. Crer é ter certeza, acreditar eu vou ver. Crer é esperança. Crer é ação. Crer é atitude. Crer é desprender-se. Crer é plantar a semente com a certeza da colheita, e não de uma colheita de uma semente, mas sim de uma sementeira. Quando nós cremos, nós temos certeza que os testemunhos acontecerão. Agora, quando nós acreditamos, vamos verificar. Eu sempre costumo dizer na igreja que uma comparação muito simplista, muito superficial desta palavra é como se fosse dois cartões, um de crédito e um de débito. No cartão de débito, você, quando vai fazer um pagamento, quando você vai no caixa de um supermercado, quando você vai pagar uma conta, você passa o cartão de débito já na certeza que você tem aquele dinheiro. Olha, passa no débito. Ótimo. E no crédito? Você vai acreditar. O que é isso? Você vai pegar emprestado do outro, porque o crédito nada mais é isso do que você pegar emprestado. Você até pode ter convicção, você tem aquele limite, mas crer, você trabalha com o limite que você põe. Acreditar é com o limite que o outro dá. E quando nós vemos aqui a palavra dizer que pela fé, entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, foram criados pela palavra de Deus. O grande problema hoje é isto: as pessoas não têm se inteirado da palavra de Deus, as pessoas não têm buscado na palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas reclamando dentro das igrejas ou dentro da nossa igreja, irmãos reclamando, mas não para um minuto para ler a palavra de Deus, não para um minuto para meditar nas Escrituras. A palavra de Deus diz que nós temos que meditar nas Escrituras, porque cuidar tem nela a vida eterna, examinar as Escrituras, estar ali aprofundando nas Escrituras, e muitas vezes nós não vemos isso nem de forma superficial, nem de forma abrangente, nem de forma profunda. Às vezes um versículo e as críticas vêm, mas não se examina as Escrituras. Quando nós vemos aqui em Romanos, no capítulo 1, Romanos capítulo 1, ele vai dizer no versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Viver pela fé. E muitas vezes tem perdido a fé no homem, a fé no outro, a fé em Deus, a fé em casa, a fé no amigo, a fé na vida, a fé na profissão. E podem te perguntar: e o que você pensa disto? Eu penso que muitas pessoas estão se desfalecendo. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E nós podemos pôr aqui nessa condição também a fé se esfriará. Estamos aí com o nosso direito de culto cerceado, estamos aí com as nossas igrejas fechadas, sob o pretexto de um lockdown.
E alguém me perguntou, pastor, mas durante esses dias, como que fica os irmãos? Alguns vão esfriar na fé, queridos. Não é uma questão de esfriar. Esses que estão esfriando é que realmente a fé não existia. Por quê? Porque lhes falta esperança. Se 10 dias, se 15 dias, se 20 dias, se 30 dias afastado da comunhão dos irmãos, afastados da interação entre os irmãos, afastado do culto solene, afastado do culto o culto profético, do culto de celebração, afastado, a fé não se sustentar, é porque não há fé. Porque a pessoa que tem fé durante esses dias, a fé dela é mais fortalecida ainda, ela procura estar em conexão com os irmãos, ela procura estar em conexão com Deus primeiramente, ela procura estar em conexão com a palavra de Deus, ela está conectada com Deus, ela não fica atrás de notícias derrotistas, ela não fica atrás de notícias de morte, ela fica atrás de vida. E a fé é vida. A fé é esperança, a fé é amor, a fé é crer no natural e crer, além de tudo, no sobrenatural, que é o principal fundamento da fé. O principal fundamento da fé é crer naquilo que não se vê. Então, eu creio, eu não preciso de provas materiais, porque a prova material já está em mim, a prova material já está dentro de mim. Por isso que é a esperança. Em 1 Coríntios 5 vai falar que nós temos que ter a esperança. E eu quero que você entenda que esse momento que nós estamos vivendo é para que tenhamos exercitado em nós essa fé de forma máxima, de forma lúdica, de forma pedagógica, de forma didática, de forma em que venhamos aprender com todas as nossas limitações que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto nós olhamos lá para fora, nós vemos as brigas políticas, nós vemos morte, destruição, nós vemos aí essa desgraça toda que está acontecendo nas nações. E às vezes estamos tão preocupados com um pouco, tão preocupados com o mínimo, que não nos atentamos para a glória de Deus que está se manifestando ao nosso redor. Por isso, meu amado, tenha clareza que a fé é um firme. Não é balançado, não é dificultoso. A fé é firme. E o que é firmeza? É algo tão sólido, tão concreto, tão fundamentado, mas que depende de uma coisa só, que depende de mim e depende de você. Depende de mim e depende de você. Qual a escolha que fazemos? E aqui ele vai falar, pela fé os antigos alcançaram testemunho. E por que só os antigos alcançaram o testemunho? Se você pode alcançar o testemunho. Ele vai dar exemplos de fé. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho de seus dons, e por ela depois foi morto. Olha que interessante. Por que Abel ofereceu o maior sacrifício do que Caim? Porque o sacrifício de Abel foi um sacrifício de justiça, um sacrifício de fé, um sacrifício de esperança, de amor, de simplicidade, de humildade. Ele não ofereceu dos restos, ele não ofereceu do defeituoso, ele não ofereceu do que era segundo, ele ofereceu do que era primeiro, do que era o melhor, ele ofereceu o melhor para Deus.
E eu quero te convidar a fazer isso, a oferecer o seu melhor para Deus, o seu melhor tempo de estudo, a sua melhor qualidade de estudo, a sua melhor atenção a Deus, que você se dedique ao Senhor, que você coloque a sua vida diante do altar de Deus, que você coloque sua vida diante da sociedade para servi-los como irmãos. Quando nós falamos de bênção financeira, quando nós falamos de vida financeira, já logo, ai meu Deus, o pastor vai falar de dinheiro. Não, não é questão de dinheiro, meu querido, é questão de prosperidade. E prosperar não quer dizer você ficar multibilionário. Prosperar quer dizer que você está nessa caminhada dia a dia e que você está dando um passo de cada vez e você está prosperando na caminhada da vida, você está prosperando no seu trabalho, você está prosperando no seu relacionamento amoroso, você está prosperando nas suas finanças, você está prosperando tendo a certeza desse firme fundamento que você alcançará maior testemunho, mais belo testemunho, um grande testemunho, porque o Senhor está na tua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Eu profetizo. Vamos passar por coisas, por sensações, algumas maravilhosas, outras nem tanto, algumas calamitosas, outras nem tanto, algumas dificultosas, outras nem tanto. Mas vamos passar, prosperar é isso, passar. Passar. Quantos amigos, quantos irmãos, quantos vizinhos, quantos conhecidos não passaram e terminaram a sua vida? Ou por causa desta enfermidade, ou por causa de outras questões, terminaram. Mas o que nós não podemos nós não podemos entregar. É jogar a toalha. É diminuir a nossa ação nesta vida. Nós não podemos fazer isso. O que a palavra de Deus nos diz é: aplique, se lance, extravasa, vai para cima. Coloca Deus em primeiro plano. Coloca Deus como primícia na sua vida. Seja nos seus dízimos, seja nas suas ofertas, primeiro. Seja na sua vigília, primeiro. Na sua oração matutina, primeiro. Na sua oração no meio do dia, primeiro. Na sua oração no final do dia, coloque Ele em primeiro lugar. Antes de sair de casa, ao voltar para casa, que Ele seja parte suplementar, não, mas primeira. Não é algo que vem para suprir, mas sim a presença de Deus tem que ser latente na sua vida o tempo todo, presente na sua vida o tempo todo, não só como um suprimento para te fortalecer, mas sim como uma força já existente. O Senhor Jesus, Ele nos dá exemplos maravilhosos de esperança, de fé. Mas está em Efésios capítulo 4, quando a palavra de Deus nos alerta sobre nosso comportamento, que nós devemos nos comportar conforme a vocação que fomos chamados. E é isso que a gente não tem visto muito no meio cristão hoje, comportamento de cristão, comportamento, é olhar e falar, Cristo faria isso? Cristo agiria desta forma? Cristo falaria isto? Comportamento. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível agradar. Como que eu posso dizer que eu agrado a Deus? Como que eu posso dizer que eu sou cristão? Como que eu posso dizer que eu sou filho, que eu sou servo, se eu não tenho um comportamento que diz isto? Se eu não tenho uma fala que diz isto? Se eu não tenho uma vivência que diz isto? Uma esperança que diz isto? E por fim, chamar você a refletir sobre este texto
a refletir sobre esta palavra, mas eu quero também compartilhar com você um outro texto da palavra de Deus rapidamente, para que você compreenda a grandeza e a magnitude do que é que o Senhor está nos dizendo, do que é que o Senhor está falando, do que é que o Senhor está nos propondo, e Ele vai falar conosco de coisas sobrenaturais, coisas grandes, coisas tremendas, e que diz assim a palavra: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Não. Falamos sabedoria oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu na sua cabeça ainda, é o que Deus tem para você. Essas coisas que estavam ocultas em mistério, Ele nos revelou, Ele revelou a nós pelo Espírito Santo. Pastor, mas eu não tive essa revelação ainda, eu não tenho essa fé ainda, eu não me coloquei. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, sem fé é impossível você alcançar a bênção, é impossível você ter uma vida profética, é impossível você ter uma vida no altar, é impossível você ter uma vida onde a sua luz brilhe e irradie para o mundo. Alguém me disse um dia, mas pastor, por que aqui, neste lugar onde tem uma grande organização que deveria ser luz, aqui ainda habita as trevas? Ora, porque a luz que está ali é trevas. E quando a luz é trevas, grandes são as trevas. Muitas pessoas acham que estão na luz, muitas pessoas falam como se estivessem na luz, muitas pessoas até sorriem como se estivessem na luz, mas as suas almas estão cheias de tristeza, cheias de agonia, cheias de solidão, cheias de desesperança, cheias de limitação, porque falta um item, falta uma essência, falta fé. Porque a fé não é o que você diz, não é só o que você faz, a fé é o que você é. Porque se eu tenho fé, eu transbordo a minha fé, eu lanço a minha fé, eu consigo irradiar tudo que está à minha volta com a minha fé. Porque a minha fé, ela traz esperança, a minha fé, ela traz amor, a minha fé, ela vai ser projetada para o mundo. Fé é projeção, fé é ação, fé não é dizer, fé é fazer, mas fé é fazer não somente da boca para fora ou com uma ação unicamente para apresentar para o outro, mas sim é algo que transborda de dentro de mim e projeta para o mundo. Olha os antigos, Abel, olha Enoque, olha os grandes homens da palavra de Deus aqui citados. Mas olha o Luiz, olha a Carla, olha o Diego, olha o João, Joaquim, a Maria, olha os testemunhos que estão à sua volta, testemunhos de fé, testemunhos de esperança, testemunhos de amor, testemunhos de vida. Alcançar o testemunho é o sinônimo da fé. De que forma que alcança o testemunho? Pela ação. Mas a ação ela só está acontecendo a partir do momento que eu me disponho, que eu me lanço, que eu planto a semente, que eu seja fiel, que eu seja presente, que eu seja contundente, que eu seja forte, que eu seja viril, que eu seja lançado em algo que eu creio, não que eu acredito. Separe isso.
Acreditar, eu vou ver para crer. Crer, eu já creio sem ver. A verdade porque ela é verdade. A esperança porque é esperança. A vida porque ela é vida. Eu creio que eu estou aqui agora. Eu não vou acreditar que eu estou aqui agora. Eu creio, eu estou aqui. Sou vida existente. Então, se eu tenho fé, logo eu existo. E é isso. Se eu tenho fé que os irmãos estão me assistindo. O que está dizendo isto? Eu estar aqui, nessa noite, convidando você a orar, a refletir, a examinar as Escrituras, a ser um crente fervoroso, fiel, com atos de fé. Ai, pastor, nós estamos com medo, alguns pastores dizem, nós estamos com medo que depois desse momento de lockdown, depois desse momento de confinamento, quando abrir as igrejas, os irmãos estejam distantes ou não venham mais na igreja. Mas peraí, se não vem mais, porque não são fiéis. Presta atenção. Não são homens e mulheres de fé. Porque o fato de vir na igreja, então, não era pela fé em Jesus Cristo, mas sim por algo que eu vou alcançar, simplesmente porque eu vou alcançar. Eu vou acreditar. Aquele que acredita não tem fé, porque ele está indo a crédito. Agora, aquele que tem fé, ele já debita na hora. Eu tenho, pronto, acabou. Não importa se o governo baixar um decreto que a partir de hoje não vai mais abrir igreja nenhuma pro resto da vida. Eu não vou deixar de ser cristão, não vou deixar de ser fervoroso, porque cercearam o meu direito de ir a um templo, de ir a um local, de ir a um salão. Não, porque a fé está intrínseca, está entrelaçada, está nas minhas veias, está na minha carne, está no meu existir, está na minha palavra, está na minha vida. A fé sou eu. O simples fato de eu existir já é a fé. Por isso, meus irmãos e amigos e colegas, quero convocar você a refletir sobre isso. Quero convocar você, irmão, não deixe a sua igreja desprotegida. Seja fiel, seja dizimista, seja ofertante, seja contribuinte. Lance-se na fé, tenha um ato de fé, tenha um ato não só momentâneo, mas um ato de vida, de fé. Único, fé é único. Olha, fé eu tenho, pronto, acabou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou eu tenho ou eu não tenho. Não há como ser mais ou menos, ou ser transigente ou flexível. Intransigente e flexível, não. Sou. Simplesmente sou. Sou o quê? O que precisa ser? Eu estou aqui à disposição. Coloque sua vida no altar. Plante a sua semente. E você vai colher as mais ricas bênçãos financeiras. As mais ricas bênçãos na saúde, na esperança, na família. Nós temos visto e assistido grandes milagres em nossa comunidade, em nossa igreja. Nós temos visto grandes ações de fé, nós temos visto grandes pessoas emergindo e crescendo todos os dias. Pessoas que saíram do nada e hoje são pessoas internacionalmente reconhecidas. Porque nós temos fé, temos esperança e temos amor. E por isso nós precisamos entender que Jesus está à frente de tudo. Oremos. Senhor, graças te dou pela vida dos irmãos. Graças te dou por aquele que está assistindo agora este culto, esta mensagem. Graças te dou pela vida de todos aqueles que aqui se dispuseram a estar. Pai, participando, celebrando nesse sermão profético. E eu profetizo, meu Pai, transformações. Eu profetizo que nesse momento de aprendizagem nós sairemos dele fortalecidos e cheios de fé, cheios de esperança, cheios de alegria e cheios, Pai, de satisfação do Senhor com a nossa vida. Porque, Pai, nós queremos satisfazê-lo, nós queremos agradá-lo e sabemos que nosso ato de fé, que nossas ações de fé vão transformar esse relacionamento cada vez levando a mais intimidade contigo.
Eu agradeço, Pai, pela vida dos teus filhos. Eu agradeço pelas contribuições que os teus filhos estão fazendo e têm feito à igreja. Eu agradeço, Pai, por esse olhar carinhoso para com a casa do Senhor. Eu agradeço, Pai, para esse olhar carinhoso de um irmão para com o outro, celebrando a fé no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, tenha um ótimo final de semana e eu aguardo vocês no próximo culto de celebração, neste domingo, onde vamos estar falando poderosamente sobre este assunto, que é a bênção financeira, que é a grande dificuldade deste momento de crise. E crise, refletimos sobre isso. Eu aguardo você na nossa próxima reunião, no nosso próximo culto. Tenham todos um ótimo final de semana. Que o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.